Olá! Hoje nós estaremos falando de uma forma mais geral de um assunto muito importante. Então iremos fazer uma introdução sobre ele, que é o que nós denominamos de preposições. Tudo bem? Então vamos lá. Uma preposição é geralmente uma palavra curta usada para ligar substantivos, pronomes ou frases a outras palavras dentro de uma mesma frase. Então, nós podemos interpretar preposições de uma forma geral como sendo uma colinha entre diferentes palavras que formam a frase que queremos expressar. Então, vejamos este exemplo que temos aqui. If I'm not mistaken, her birthday is in May. Então, temos aqui a preposição in destacada e ela é, de fato, o exemplo de preposição nessa sentença. E ela está conectando, portanto, a sentença ao mês May. E aqui podemos indicar que isso daqui é uma preposição de tempo, mas estaremos falando sobre isso daqui a pouco. Então, vejamos aqui. As preposições não mudam sua forma, independente do contexto. Então, vejamos. I want to go to the movies. Então, você tem o to sendo uma preposição aqui utilizada para indicar what, ou seja, o que você quer. Porque aqui você está dizendo I want. E, igualmente, você está utilizando novamente a preposição to para também indicar where, ou seja, aonde você quer ir. Então, I want to go to the movies está aqui sendo dito, portanto, que eu quero ir ao cinema. Estou utilizando o to para indicar o what e estou utilizando exatamente também o to para indicar o where. Só que ambos os tos aqui não têm o mesmo significado. Um tem um significado, como dito, do que, e o outro tem o significado da onde estamos nos referindo. E aí temos aqui uma forma mais explícita de indicar o que queremos. I had a desire to go to the movies, não é? Definitivamente, então, aqui está sendo explicitado o sentido por trás dessa sentença inicial. Agora vejamos. As preposições podem consistir em uma, duas ou mais palavras. Josh went to the club instead of studying for his exams. There was a huge traffic jam in front of us. Então, ao mesmo tempo em que podemos ter numa sentença somente uma preposição, temos sentenças que têm em si várias preposições, sejam em sequência, uma depois da outra, ou podem ser também preposições em diferentes partes de uma mesma sentença. Então, vejamos aqui mais uma vez. Você tem o to e instead of sendo as preposições nessa sentença. E, igualmente, in front of sendo a preposição desta outra sentença que temos aqui. Continuando. As preposições podem ser divididas nas seguintes categorias. E é aqui que nós temos um reveal mais geral do que estaremos falando em próximos vídeos sobre preposições. Vamos lá. Primeiro contexto. As preposições de lugar indicam a posição ou localização de uma coisa em relação à outra. Então, você tem aqui Kate works at Starbucks. Então, especificamente neste contexto, at aqui está sendo uma preposição de lugar, indicando a posição ou localização, mais precisamente de Kate e onde ela trabalha. Temos também as preposições de tempo, utilizadas para denotar períodos de tempo específicos. Então, você tem aqui, we usually go to our relatives at Christmas. Então, você tem a exata mesma palavra, at, só que sendo uma preposição agora não mais de lugar, mas de tempo. É óbvio que temos, de certa forma, uma similaridade, porque ambos estão sendo utilizados, ambos os at estão sendo utilizados para sermos bem específicos, se não do local, do tempo, ou do momento em tempo, ao longo do tempo que estamos nos referindo. Mas ainda assim, são preposições de tipos diferentes. Então temos aqui, we usually go to our relatives at Christmas, ou seja, normalmente nós visitamos os nossos parentes no Natal. Também temos aqui as preposições de direção ou movimento, indicando um movimento de um lugar para o outro. Então você tem aqui, there is a great pub across the street. Então você tem a palavra across sendo o ou a preposição, mais precisamente a preposição de direção nessa sentença. E crítico aqui, né? Compreendemos que across significa através, não é? Ou seja, atravessando. Temos então um ótimo bar atravessando a rua. Continuando. Temos as preposições de modo, que expressam a maneira pela qual algo é feito. Então você tem aqui, you can't achieve success by doing nothing. Então essa expressão by é utilizada para indicar modo, não é uma preposição de modo.
Aqui então temos aqui a sentença falando, você não consegue atingir sucesso através de fazer nada, não é? Mas também temos o by sendo utilizado para contextos mais realistas, por exemplo, ou palpáveis, como por exemplo, eu vou para o trabalho de carro. Então você diria I go to work by car. Ou eu viajei de avião. I traveled by plane. E assim você tem a preposição, mas mais precisamente aqui uma preposição de modo sendo utilizada. Tudo bem? Continuando. Preposições de causa, propósito e razão indicam por quê, para quê ou por causa de que algo aconteceu. Então, temos aqui expressões que definitivamente são utilizadas como preposições para justificar, trazer razão, indicar causa do porquê que algo ocorreu. Então, você tem aqui, she couldn't attend to the meeting due to some family issues. Ou seja, ela não pôde participar da reunião devido a alguns problemas familiares. Due to é um exemplo de preposição, mas mais precisamente preposição de causa. Tudo bem? Perfeito! Então temos aqui um review geral das preposições, onde que depois vamos de forma mais aprofundada falar sobre esses diferentes tipos, tudo bem? Muito obrigado!